4 casos recentes no Brasil. Eu vou mostrar o vídeo de cada um deles. São casos de agressão, de violência contra evangélicos, contra crentes no Brasil. Em 2 casos, tentaram até mesmo contra a vida de quem estava lá na igreja. Um ato de violência na própria igreja recente aqui no Brasil. Outro caso, o último, é um caso que mostra que a intolerância religiosa já é uma realidade. Você vai se surpreender. Se você é crente, se você é católico, se você é cristão, você vai ver no último vídeo que a intolerância praticada por autoridades, pela polícia, em plena praça pública, é algo de revoltar. Então a gente precisa abrir o olho. Por isso eu já peço para você curtir esse vídeo, fazer essa informação chegar até mais pessoas, compartilhar. É de indignar. Eu vou começar com um caso mais leve, mais light, e depois eu vou mostrando os mais pesados. Se é que eu posso dizer que esse primeiro caso é leve, né? Lá em Curitiba, numa rua, em pleno espaço público, um casal está pregando o evangelho. De repente, um cidadão, sabe-se lá por quê, por intolerância religiosa só pode ser, o cara chega até a pregadora, a mulher que está pregando o evangelho, começa a proferir palavras pesadas e cospe na cara da pregadora. Ele cospe e só para porque o marido dela, que também estava participando daquela ação de evangelismo, chega. Reportagem na tela para você acompanhar. A vítima é Átila Atalá, que atuava com o marido em uma ação missionária no centro da cidade. O agressor, usando apenas uma camiseta e roupa íntima, se aproximou, proferiu xingamentos e cuspiu no rosto da pregadora. O marido dela interveio e o homem fugiu do local. Sua mãe, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Apesar do constrangimento, o casal divulgou o vídeo nas redes sociais e afirmou que segue comprometido com a missão evangelística. O episódio ocorreu no mês de janeiro de 2025 e desde lá a publicação teve grande repercussão e recebeu apoio de internautas de várias regiões do país. Atilá é brasileira e o marido John é egípcio. Juntos, eles lideram o ministério Christianity Reformation, com ações voltadas a evangelismo de rua, apoio a dependentes químicos, visitas a presídios e ajuda à igreja perseguida em diversas partes do mundo. O caso levanta um alerta sobre os desafios enfrentados por missionários que expressam a fé em espaços públicos e reforça o debate sobre o respeito à liberdade religiosa no país. A minha indignação nesse caso não é nem pelo ato em si, porque sim, quem prega o evangelho está sujeito a ser cuspido, a ser apedrejado. Jesus foi crucificado. Em outros países as pessoas perdem a vida. Então o problema não é ser cuspido. O problema é a inversão de valores que predomina no Brasil. Sabe por quê? Eu tenho certeza. Se fosse uma pessoa homoafetiva, num movimento deles aí, LGBTIA+, numa parada LGBT, a parada da diversidade, se vai um cristão lá, embora um cristão não deva fazer isso, e cospe no rosto de uma pessoa homoafetiva, você acha que ia ficar só por isso? Você acha que a grande e poderosa mídia não ia falar homofobia? Olha lá, a pessoa foi cuspida, o cara é cristão, cuspiu na cara dela. Olha aí, esses cristãos com o seu ódio, com a sua raiva, esses cristãos que são violentos. Olha só, coitadinho, mais um caso de homofobia, mais um caso de violência contra a comunidade LGBTIA+. Então a gente não aguenta mais de violência contra os gays, contra as lésbicas, contra os trans e tudo mais. E esse discurso todo que você já conhece. Aí eu pergunto para você, uma cristã, essa pregadora, o que ela estava falando de errado? Ela estava falando alguma coisa ofensiva para ser agredida da maneira como ela foi? Mas quando é cristão, como no caso dessa pregadora, ninguém fala nada, tá tudo certo. Isso também é crime, eu devo lembrar, não posso esquecer esse atentado também. Esse caso também revela crime. Intolerância religiosa é um deles. Crime. Esse homem, ele poderia ser punido
em caso de identificação. Mas eu acho que o casal nem registrou ocorrência, nem correu atrás. Mas eu duvido se fosse o contrário. Se fosse uma pessoa homoafetiva que tivesse sofrido essa agressão, se isso não teria virado boletim de ocorrência, repercutido na mídia, né, de uma forma bem maior do que nesse caso aqui. É porque nesse país, aquela história de direitos iguais, tratamento igual nessas situações não existe. Só quando é com eles que a grande e poderosa mídia dá repercussão. Só quando é com eles que é crime, mas quando nós somos os agredidos, não tem problema nenhum. Só para você ver ao nível que nós estamos chegando aqui no Brasil. E o próximo caso é ainda pior do que o primeiro. Esse aqui envolve tentativa contra a vida de uma pessoa. O culto está acontecendo e você sabe que muitas pessoas em várias igrejas ficam ali na portaria, ficam na recepção. Aparentemente uma pessoa já de idade está na portaria, de repente chega um cidadão de camiseta e short. Fica por algum tempo ali, bem rapidamente, conversando com o porteiro da igreja. O culto está acontecendo lá dentro. Conversa vai, conversa vem. Dali a pouco o camarada saca uma faca e pá! Bem aqui, né? Pelas imagens dá para perceber que a faca atingiu entre a região da costela e o abdômen. O porteiro levou uma facada. O camarada então imediatamente sai correndo, vai embora. Para você entender melhor a história, vídeo na tela. Um ataque violento interrompeu a tranquilidade de um culto em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na noite do domingo, dia 4 de maio, um homem esfaqueou o porteiro de uma igreja evangélica na entrada do templo. O agressor tentou entrar na igreja, mas foi abordado pelo porteiro. Após uma breve conversa, o homem sacou uma faca e golpeou a vítima. Em seguida, o agressor fugiu. O porteiro foi socorrido por membros da congregação e levado a um hospital. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o suspeito, que ainda não foi localizado. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181. Esse é o segundo ataque a uma igreja na região metropolitana de São Paulo em poucos dias, aumentando a preocupação com a segurança em locais de culto. Você viu aí nas imagens, né? E eu disse aqui que esse é o segundo caso em poucos dias de agressão, de violência em locais de culto, porque tem mais um caso. Não para por aí não. Plena segunda-feira, um dia depois, segunda-feira, dia 5 de maio, está acontecendo uma obra de reforma numa igreja. De repente aparece um camarada estranho, pede água e parece uma pessoa muito boazinha, porque ele diz que quer ajudar também na obra. Ele também quer ser voluntário nessa obra, quer ajudar. Ele até ajuda, começa a ajudar ali. Só que nessa igreja, uma congregação cristã, tem jovens ali que estão ensaiando para o louvor da igreja. Em determinado momento, esse homem vai beber água e chega um jovem. Não se sabe por quê, porque cargas d'água, os dois começam a discutir. Entram em vias de fato. O homem começa a agredir aquele jovem. E aí os pedreiros, dois deles percebem ali, vão lá tentar ajudar o jovem, tentar apartar a briga. E o homem parte para cima de todo mundo. Resultado, ele pega uma enxada e deixa os 3 feridos. Feriu o jovem e feriu também os 2 pedreiros. Um absurdo, uma loucura. Alguém que é estranho, que chega, olha, quero ajudar. Me dá uma água aí, eu vou ajudar também, vamos lá. Vamos, né, me dá aí uma ferramenta. Eu também sei ajudar aqui, eu também sei mexer com serviço de pedreiro. Sabe-se lá o que esse cara fez, né? Chega lá no bebedouro, não gostou do menino, partiu pra cima do menino. Partiu pra cima também de quem chegou perto. Depois, o camarada tentou fugir, mas foi capturado, graças a Deus, pela polícia. Para contar esse caso, para você entender esse caso, vou trazer uma reportagem que foi veiculada pelo SBT. Vídeo na tela. O caso aconteceu nesta igreja em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Um homem chega aqui no local, cerca de 28 anos. Ele pede
para beber água. Tanto o pastor quanto os membros da igreja recepcionam. Ele então pede para ajudar. Por quê? Porque no fundo aqui da igreja está tendo uma obra e os pedreiros estavam no fundo. E os fiéis, inclusive garotos, participavam aqui do coral, ensaiavam. Infelizmente, o elemento que entrou aqui, né, a gente não conhece, né? Não sabe de onde que veio, mas a gente não pode excluir as pessoas, né? A gente abraça todo mundo. Não se sabe por que um jovem que estava participando do coral, 14 anos, ele desce para beber água. E esse homem que entrou aqui no local, que inclusive não se identificou, ele não gostou e passou a discutir, partiu aí para as vias de fato. Começou a agredir esses jovens. Os outros pedreiros que viram toda a situação tentaram apartar, mas também foram agredidos. Este agressor chegou a pegar uma enxada e feriu 3 pessoas, o adolescente e 2 pedreiros. Você imagina você está dentro da igreja orando e de repente entra um sujeito desse aí agredindo todo mundo, isso é caso sério, né? São crianças ali dentro. Crianças, senhores de idade, que aqui na congregação tem muitos irmãos de idade e bastante jovens que estão aí ensaiando aí durante o dia e durante a noite, né? Os fiéis aqui, as pessoas que frequentam, ficaram apavoradas. Inclusive, olha só, no detalhe ali, carrinho de bebê, porque além de adolescentes, crianças aqui que iriam participar do culto evangélico. Portanto, esse homem que surtou, não se tem uma explicação do que teria acontecido e acabou atacando 3 pessoas, um adolescente e 2 homens com uma enxada. Ficaram feridos, foi contido, a polícia chamada e ele acabou sendo preso em flagrante. A gente não exclui as pessoas, né? Mas a gente fica mais ligeiro, né? A gente temos alguns treinamentos assim para identificar essas pessoas, mas graças a Deus tá tudo certo, tá tudo em paz. É de ficar chocado, né? Isso aí reacende, ou pelo menos acende o alerta, para muitos cristãos no Brasil já ficarem atentos, principalmente em grandes cidades. Nem na igreja, nem durante o culto você está tendo sossego. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. O inimigo das nossas almas, ele não se cansa. E aí eu quero falar agora para galera que me chama de bolsonarista, alarmista, politiqueiro. Eu estou fazendo politicagem aqui? Eu estou simplesmente alarmando as pessoas à toa, por nada. Esses casos que vocês viram, hoje está acontecendo lá em São Paulo, mas daqui a pouco pode ser na sua igreja. Pode ser com você. Então a gente precisa abrir o olho para a crescente onda de violência contra cristãos no Brasil, que é assim uma realidade. Porque nesses casos aí, principalmente no caso do porteiro, há uma clara evidência ali que o camarada chega, já está com uma faca na mão. Parece que foi até premeditado. O camarada chega, conversa com o porteiro, não sei, é raiva, é intolerância. Parece que esses dois nem se conheciam, ao que nós temos conhecimento. Qual que é o motivo do cara arrancar, né, meter a peixeira no lado do outro, de forma fria, de forma cruel? O cara arranca de repente aqui, parece que ele tá com uma faca no bolso, sei lá onde, já arranca e já mete a peixeira ali, já mete a faca no coitado do porteiro, que foi vítima desse ato de violência que a gente não pode tolerar, a gente não pode calar. Parabéns ao SBT, que noticiou esses 2 casos, parabéns, tá bom? A equipe de reportagem do SBT, que deu atenção para esses casos de violência e não se silenciou. Agora, verdade precisa ser dita. Se isso aí tivesse acontecido com alguém da comunidade LGBTIA+, aí a Poderosa ia falar. A Poderosa emissora de televisão, aí você ia ver a Poderosa tocar na ferida, colocar nos noticiários mais um caso de homofobia, mais um caso de agressão, mais um caso disso e daquilo. Mas como é cristão, o SBT fez bem, colocou a matéria no ar, deu destaque, mas aí grandes veículos de comunicação que são amantes das pautas LGBTIA+, quando é cristão, quando é crente que sofre violência, eles simplesmente ignoram. Não é pauta, não interessa, não.
volto a fazer uma pergunta para você. Responda aqui para mim, pode até colocar nos comentários o que você achou do primeiro caso, o que você achou do segundo caso, do terceiro caso. Escreve aí qual que você achou mais grave. O quarto também vai te deixar surpreso, que eu preciso contar essa história para você. Quero fazer uma pergunta sincera, olhando no teu olho. Olha no meu olho aqui, vem cá. Você não acha que há uma inversão de valores? Você não acha que há uma crescente onda de cristofobia no Brasil? Você não acha que a nossa liberdade já começa a ser ameaçada? Vou trazer o quarto caso aqui para provar isso para você. Esse vídeo aqui, eu confesso que foi um amigo, irmão de igreja que me mandou. Ele já circula nas redes sociais, mas eu quis fazer uma discussão e um debate sobre ele. Um pregador que se auto-intitula pregador de rua, está lá na Avenida Paulista, em plena Paulista, São Paulo, está pregando arrependimento, está pregando para as pessoas abandonarem o pecado, está dizendo que Deus não concorda com o pecado, que é necessário se arrepender. E aí você já sabe, essa pessoa, esse pregador, ele é hostilizado, é vaiado, é ironizado, escarnecem dele. Até aí tudo bem. Em plena rua, espaço público, de repente o que acontece? A polícia militar chega, pega o homem, agarra o homem e tira o homem ali. E ele começa a dizer assim: eu não tenho direitos, cadê os meus direitos? Eu tenho direito de pregar, não tenho mais direito. E aí a polícia o leva. E não bastasse isso, tem um outro agravante que acontece aí também. Em determinado momento, parece que o policial chega até quem está filmando e manda parar, cometendo um ato de ilegalidade. Eu vou explicar por quê. Primeiro, vídeo na tela. Parece que o pecado é bom, gostoso, mas o pecado, ele traz no coração do homem do Senhor. Jesus é o único que pode nos dar a salvação. O arrependamos, faz um tomate de pecado. Raízes daquilo que te agrada ao Senhor. Jesus está voltando. A Avenida Paulista é pública. Eu estou também no meu espaço para falar de Jesus. Se vocês podem, eu também conheço o meu direito. Eu não estou te atacando. Não. Estou te amando para falar a verdade de você. Essa é a expressão do ódio que ele tem contra a palavra de Deus. Ele está nervoso com nós, porque o Evangelho de Cristo provoca a ira do coração dos filhos da desobediência, dos filhos da rebeldia. Jesus está voltando. Eu não vou. Qual é o meu direito? Qual é o meu direito? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não pode zelar-se com isso. Cadê os meus direitos para falar de Cristo? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele é o rei. Ele é o rei. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Pode filmar. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Ninguém pode parar o servo de Deus. O pecado desafasta de Deus. Jesus. 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 Cadê o meu direito? Cadê o meu direito? Vou falar de Jesus.
O que você achou desse vídeo? Já deixa nos comentários. Vou fazer uma pergunta sincera. Num outro vídeo aqui, que eu denunciei a crescente onda de intolerância religiosa no Brasil, de perseguição. O que apareceu de gente para me criticar, para falar que eu era mentiroso, que eu estava fazendo escândalo à toa, alarde, não tem conta. Foram dezenas de comentários de gente cristã que fez esse tipo de ataque a mim, dizendo que eu era apenas um alarmista, um mentiroso, me chamaram de mentiroso. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você vê esse tipo de atitude da Polícia Militar de São Paulo, você não começa a acender o alerta para a intolerância religiosa? Porque qual é o erro que esse homem está cometendo? A Constituição Federal garante a mim, a você e a ele liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença. E onde que está a Polícia Militar de São Paulo? Me fala, eu quero saber. Onde que está escrito na lei que pregar em praça pública na rua é crime? É motivo de vocês tirarem o pregador de lá. É motivo de vocês o retirarem. Porque assim, se vocês acompanharem, eu só coloquei um trecho do vídeo aqui. Eu não coloquei todo o vídeo, eu acompanhei. Eu assisti ao vídeo desde o início, são 14 minutos. É lógico que eu não tive tempo aqui de colocar todo o vídeo para você assistir, mas eu acompanhei. Ele só prega contra o pecado, prega arrependimento. Algumas pessoas vão discutir com ele rebate com base na Bíblia, que só a Bíblia revela a verdade, que só Jesus salva, e prega, você tem que abandonar o pecado. Aí eu pergunto mais uma vez, Polícia Militar de São Paulo, qual o crime, a contravenção que esse homem cometeu de pregar em praça pública? Não pode mais pregar em público? Não pode mais pregar na rua? Agora é proibido? É motivo de a polícia te pegar, te tirar? Sai daqui, vai pra lá, você não pode pregar aqui não, rapaz. Você tá incomodando os outros. Mas se fosse outra coisa, poderia, né? Se fosse um baile funk, se alguém tivesse dançando funk ali, uma música funk, poderia, né? Mas como é a pregação do evangelho, que sim, que incomoda, a verdade de Cristo incomoda, faz o ouvido de muita gente doer. Por isso que esse homem, ele foi hostilizado, foi vaiado, fizeram chacota dele na rua. Mas ai de vocês que hoje estão ouvindo o evangelho e têm a oportunidade de se arrepender, e vocês estão escarnecendo dos pregadores. Eu até digo mais, eu não tenho coragem de fazer esse tipo de trabalho. Eu sou cristão, mas eu não tenho coragem. Admiro quem faz esse trabalho em praça pública. Eu não faço, não tenho coragem, eu acho que meu dom é para outras coisas, não para isso, mas admiro quem faz. Só que aí tem esse porém. Não é crime, não é errado, mas mesmo assim eu queria saber um posicionamento da Polícia Militar. Por que a polícia removeu esse homem? À força, o arrastaram para fora daquele lugar. Inadmissível. Isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer com um cristão que está pregando a palavra. Não há lei nesse país, pelo menos ainda, que proíba você pregar em praça pública. E tem mais. Polícia. Eu vi aí no vídeo, não dá para saber o que aconteceu depois, mas o policial vem em direção a quem está filmando e depois a filmagem acaba. Quer me parecer que a polícia pediu para parar de filmar. E aí já tem decisão judicial. A polícia não pode mandar ninguém parar de filmar, exceto se estiver atrapalhando a operação. Nesse caso, pergunto para o policial, quem estava filmando estava atrapalhando vocês retirarem à força o homem de um local público onde ele estava pregando? Por acaso ele invadiu a casa de alguém? Por acaso ele entrou na casa particular de alguém para poder pregar? Não, ele estava na rua. E aí a polícia comete um outro erro. Dá para perceber, pelo menos, se isso de fato aconteceu. É um erro se o policial pediu para a pessoa parar de filmar, porque a legislação, a jurisprudência do Brasil é clara nesse caso. Você tem direito de filmar uma operação policial? Sim, a polícia pode pedir para você parar se estiver atrapalhando a operação. Nesse caso não está atrapalhando ninguém. O camarada está até longe, só está filmando a atitude de vocês. Que crime esse homem cometeu? Incomodou? Incomodou muita gente, sim. Por quê? Por quê?
porque é gente que não gosta, que não tolera, que não aguenta escutar a verdade com todo respeito. Bom, encerrei aqui hoje, mostrei para você 4 casos, eu espero que você tenha se atentado. Esses aqui são casos de agora, se Deus permitir, sempre no Brasil, que eu ficar sabendo de casos de intolerância, de perseguição, quero fazer questão de trazer aqui no canal. É por isso que eu já peço para você se inscrever no meu canal, porque eu quero ser essa voz, como jornalista, como advogado, como cristão, que não se cala diante das injustiças, que não se cala diante da perseguição, da intolerância contra cristãos e contra evangélicos no Brasil. Meu objetivo é defender a fé, os valores cristãos e a nossa liberdade. Então eu já peço, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá bom? Curte esse vídeo, por favor, não saia sem curtir o vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo é ruim, que não merece ele recomendar para mais pessoas. Eu queria que esse vídeo pudesse chegar até mais pessoas, então é por isso que eu estou pedindo para você curtir, compartilhar, comentar o que você acha de tudo isso, tá bom? Forte abraço para você, que Deus te abençoe. A Deus toda honra e toda glória. Até o nosso próximo vídeo.